Vamos então à quarta questão deste nosso 13º capítulo. O enunciado diz o seguinte: sobre o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e RPJ, assinale a opção correta. Percebam de cara que existem 3 alternativas aqui que falam basicamente do conceito de lucro real. O conceito de lucro real está no artigo 247 do Regulamento do Imposto de Renda. Também poderemos buscá-lo na própria lei do Imposto de Renda, mas no regulamento, artigo 247, eu peço ao pessoal da técnica que exiba, por favor, esse conceito. E eu quero que vocês percebam o seguinte: existe um tributo bem conhecido que é a contribuição social sobre o lucro líquido. O fato gerador é ter lucro, mais receitas do que despesas, a base de cálculo é o lucro líquido. Com relação ao imposto de renda, a base de cálculo é este lucro líquido ajustado, com algumas adições, algumas exclusões, algumas compensações, conforme previsto no artigo 247, que acabou de ser exibido para vocês. Então, na realidade, o conceito tem a ver com o lucro líquido com ajustes, né? Adições, exclusões e compensações. Então, nessa linha, vamos analisar as 3 assertivas. Primeiro fala a soma de lucro operacional com a das participações, depois se fala soma dos resultados não operacionais das participações, depois se fala lucro líquido apurado no exercício financeiro, aí não, porque é o lucro líquido ajustado, né, com adições, exclusões e compensações. Então, as 3 assertivas definem de maneira incorreta o que é lucro real. A alternativa D diz que o lucro real não pode ser obtido por arbitramento. Isso é verdadeiro, essa questão, esse item vai corresponder ao gabarito, porque a ideia do lucro real é absolutamente incompatível com a ideia do arbitramento. Aliás, o arbitramento é feito justamente quando não é possível se chegar ao lucro real com precisão, quando não há elementos suficientes para se calcular exatamente qual é o lucro real e, além disso, a empresa não cumpre os requisitos para ser tributada com base no lucro presumido. É o que resta para o fisco. O fisco não vai deixar de cobrar o imposto de renda porque a empresa não tem os elementos necessários para o cálculo, nem pode ser tributada pelo lucro presumido, não cumpre os requisitos. Então, se usam de parâmetros que são colocados na lei, dê uma olhada no artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda e, com base nesses parâmetros, se faz um cálculo para se arbitrar, chegar a um valor razoável para fins de definição da base de cálculo do imposto de renda. Portanto, esta alternativa D corresponde ao gabarito. Marquem-na. Por fim, a alternativa E, que diz que o lucro arbitrado é uma forma de tributação simplificada para a determinação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas no ano calendário à apuração do lucro real. Na realidade, isso tem a ver com o lucro presumido. A ideia do lucro presumido é justamente você, ao invés de fazer todos aqueles cálculos colocando inclusões e exclusões, você simplesmente aplicar um percentual. Presumir que uma parcela, um percentual do faturamento da empresa corresponde ao seu lucro. Então, você aplica aquele percentual, acha a base de cálculo do imposto de renda e calcula esse imposto aplicando a alíquota que é adequada para aquele caso. Então, na realidade, essa definição seria para lucro presumido, o lucro arbitrado é diferente. O lucro arbitrado é um mecanismo que o fisco faz para não deixar de tributar, para não premiar com uma não tributação pessoas que deixaram de cumprir os requisitos para serem tributadas nas modalidades adequadas previstas na legislação. Com isso, a gente conclui a análise desta quarta questão.